inteirinha, a gente querendo fazer algo que seja superior. É óbvio que a gente ter um planejamento, a gente planejar é fantástico, né? Só que a gente tem que saber que isso é apenas um plano, né? Você não está fazendo para que ele de fato aconteça do início até o fim, até porque a gente não sabe a dinâmica da vida, o que vai acontecer. A gente faz um plano para a gente ter um norte, para a gente ter um caminho, para a gente perseguir, para a gente viver no nosso presente e ter uma perspectiva de futuro. Mas isso não quer dizer que esse plano vai acontecer 100%. Né? A gente viu até mesmo com a situação até mesmo aqui do coronavírus, né? Quantas pessoas fizeram planejamento para 2020, né? Quantas pessoas já estruturaram, falaram assim, eu já fiz meu planejamento de 2020, já tá tudo certo. Pessoas que nem fizeram, mas que almejavam algumas coisas. E aí a gente se vê diante dessa situação hoje, né? Dessa pandemia do coronavírus, e a gente teve que mudar as nossas estratégias. Então, o planejamento, ele é justamente para isso, para que a gente tenha um norte. Mas a gente não pode ficar se apegando demais a ele, porque senão a gente acaba se frustrando, achando que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, que a vida é injusta, enfim, tá bom? Então, é necessário que a gente entenda que planejar é importante, mas a gente vivenciar o presente, a gente saber que estamos aqui no presente, que a gente tem que ter as nossas ações, ela é mais crucial ainda. E aí, além dessas questões todas que eu estou trazendo aqui, a gente tem que entender que existe algo superior, que são os planos de Deus, né? E os planos de Deus, eles são muito maiores e melhores do que a gente. É difícil de a gente acreditar e entregar, né? Eu sei que às vezes a gente fica assim, mas eu acho que eu queria que os planos de Deus fossem os meus planos, a minha vontade, né? Querer estar no centro da vontade de Deus é ótimo, é muito lindo, mas você se entregar em verdade àquilo e aceitar os planos dele é completamente diferente. E aí eu separei alguns versículos aqui do capítulo 16 e o versículo 9 diz o seguinte, olha só. O coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor quem firma os seus passos. Então, o nosso coração, gente, você tem dentro do seu coração todos os seus sonhos, todos os seus planos, tudo que você quer realizar, tudo que você quer fazer. Mas quem vai guiar os seus passos para você alcançar isso daí é Deus, né? Quem vai te guiar, quem vai te levar nesse movimento é Deus. Então, a gente tem que entender que nem tudo aquilo que a gente está querendo é bom pra gente de verdade. Às vezes o que você está querendo não é bom para você e Deus sabe o que é bom para você. É claro que Ele também conhece os desejos dos nossos corações, Ele sabe aquilo que você anseia e Ele vai te ajudar. Mas se Ele perceber que aquilo não é positivo para a sua vida, Ele vai fazer uma forma de retirar, né? Então, quando a gente passa a entender isso, que Deus é nosso Pai, que Ele quer o melhor pra gente, sabe, pessoal? A gente começa a entender que a gente pode confiar nele. A gente pode entregar os nossos planos a Ele, a gente pode sim fazer isso, sabe? É muito fácil pra gente acreditar que as coisas como a gente deve fazer e almejar seja a melhor forma, mas muitas vezes ela não é, né? Muitas vezes a gente não tem esse desejo conquistado no momento em que a gente está querendo. Pode ser que daqui 5 anos, pode ser que você precise de um amadurecimento, pode ser que você precise de um conhecimento a mais, né? Pode ser que as estruturas da sua vida não estejam hoje sendo possíveis para que você realize aquilo que você quer, né? Mas no momento certo isso vai se realizar, se for para se realizar de fato. E aí ele traz aqui também o versículo número 7, que diz o seguinte: quando o Senhor aprova os caminhos de um homem, ele o reconcilia até com seus inimigos. Então, se for para acontecer aquilo que você realmente está querendo para sua vida, sabe? Se for o caminho que for para você perseguir, você vai perceber que portas vão se abrindo, sabe? É como se você quisesse, faz um planejamento, você entrega isso a Deus, você começa a perceber que se isso for para se realizar, portas vão começar a abrir. Pessoas vão aparecer na sua vida para que aquilo seja direcionado. É como se as coisas elas estivessem sendo encaminhadas, entende? De uma maneira muito leve. Agora, quando você percebe que as portas estão sendo fechadas, que você não consegue entrar naquele movimento, que, cara, é importante que você também entenda que isso é um cuidado de Deus com você. Entende? Não é, nossa, as coisas são muito ruins. Eu prefiro acreditar que é um livramento. Eu prefiro acreditar que coisas ainda melhores do que aquela que a gente estava planejando virão. Eu tenho certeza que você não escolheu
a gente está em que mês? Já é dia 16 de abril hoje, né? Você não escolheu estar hoje dentro da sua casa, né? Você tinha outros planos, às vezes você já tinha planos de você crescer, de empreender, de fazer um concurso, de estar mais com a sua família, de talvez engravidar, pessoas que até adiaram, né? Casais que adiaram esse sonho, essa vontade, essa abertura para que Deus, né, tivesse ali junto com eles para esse movimento. Então, assim, eu conheço casais que estavam buscando isso e que optaram por adiar, né? Então, assim, a gente tem que entender que muitas vezes, pessoal, aquilo que a gente está querendo não é o que Deus está querendo pra gente, né? Então, é por isso que a gente tem que entender também que se for para acontecer de fato, você colocar a sua energia, você colocar a ação, você se planejar, você fazer acontecer, tudo vai unir para que isso de fato aconteça quando Deus quiser que isso aconteça na sua vida. Eu gosto muito de pensar e meditar sobre isso, porque existe uma diferença entre você dizer que você vai fazer alguma coisa, sabe? Que você vai entregar e confiar os seus planos a Deus, e você fazer verdadeiramente e você entregar pra ele e achar que as coisas vão acontecer na hora que ele quiser. Porque tem muito disso, né? Ah, Tawana, olha só, eu entrego, eu confio, eu levo a minha vida a Deus e na hora que ele quiser as coisas vão acontecer. Às vezes as pessoas elas falam isso, mas na verdade elas estão colocando toda a responsabilidade na frente de Deus. É como se ele tivesse que agir, é como se ele que tivesse que endireitar os caminhos, os passos, as ações. E a gente tem que entender que nós temos responsabilidade, ele nos deu livre-arbítrio. Então, se for para acontecer algo na sua vida, vai acontecer de fato, Deus vai prover, ele vai trazer as pessoas corretas, ele vai abrir portas, mas você tem que dar o passo de abrir, você tem que estender sua mão e fazer, você não pode reclamar. Tem gente que reclama do escuro, mas é incapaz de ir ali acender o interruptor para ligar a luz, né? Então, a gente tem que entender que é exatamente isso, a gente vai planejar, entregar e confiar em Deus, mas a gente tem que também agir. Né? A gente tem que entender que a gente precisa das nossas ações. E quando ele fala aqui que vai ser capaz, inclusive, olha só, de reconciliar com seus inimigos, se for para acontecer aquilo que você está querendo no seu coração e for uma aprovação de Deus, até a reconciliação com seus inimigos vai acontecer. Né? Às vezes algo que você acha que é impossível que aconteça, isso vai acontecer na sua vida para que seja feito os seus desejos e os desejos de Deus que estão em comunhão. Né? As pessoas, você com Deus está em comunhão e ali os seus desígnios eles vão ser realizados. Então, pessoal, a gente começa a perceber que de fato a gente tem que estruturar a nossa vida nesse cenário, entendendo aonde a gente está, confiando e levando a Deus, mas entendendo o ponto-chave que é as nossas ações pertencem a nós. Né? A gente vai caminhar, a gente vai se endireitar e a gente não pode dar essa responsabilidade para Deus, até porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio é seu poder de escolha. Então, ele só vai o quê? Ele só vai atestar, ele vai te trazer pessoas para que isso aconteça. Então, a gente vai para o versículo 3 que diz o seguinte: recomenda ao Senhor as tuas obras e os seus projetos se realizarão. Todas as vezes que você faz, você se planeja, você tem um projeto e você leva isso a Deus, o que acontece? Isso é mais provável que ele se concretize. Né? Por quê? Porque você não está fazendo apenas para a sua glória, você está fazendo para algo superior. Então é muito interessante. Quais são os projetos que você tem? Quais são os projetos que você já fez? Quais são as coisas que você hoje está perseguindo? Os objetivos que você está escrevendo, né, para esse ano, pro ano que vem, para daqui 5 anos, que você está entregando isso a Deus? Você já parou para observar os seus planos e falar: nossa, isso daqui eu estou fazendo para a glória de Deus, para a graça de Deus, porque isso vai beneficiar tanto a minha vida quanto a minha família, mas também vai beneficiar as outras pessoas e eu estou cooperando com Deus. Qual foi a última vez que você fez isso? Porque olha só, o que ele está dizendo é, se você recomenda isso ao Senhor, se você faz as suas ações diárias, né, se você coloca as suas ações nisso, os seus projetos, eles vão se realizar. Eles vão se realizar. Sempre, pessoal, lembrando daquela medida que ele colocou ali. Se for pro melhor para você, você tem que entender que Deus é Pai, Ele cuida de você. Então, se for para ser, se é o melhor para sua vida e você entrega isso a Ele, você faz por Ele, Ele vai querer te ajudar. É como se a gente fosse assim, é como se Ele pudesse contar, sabe? Se você pode contar com uma pessoa, eu tenho certeza, se você tem um amigo, um colega, você tem um funcionário, você tem um empregado que você pode contar com ele,
Isso é muito positivo, porque você começa a demandar. Você fala, fulano, olha só, faz isso daqui, então vamos entrar nessa junto. Então, acaba que você entra dentro de uma sociedade exatamente por conta disso também, porque você vê na pessoa alguém que possa cooperar. Então, de fato, eu acredito que é exatamente isso que Deus faz conosco. Ele olha pra gente e fala, caramba, que bom que eu posso contar. Que bom que eu posso contar com a Fabi, que bom que eu posso contar aqui com o Fernando, né? Que bom que eu posso contar com a Camila, que bom que eu posso contar com a Carla, que bom que eu posso contar com o Danilo. E é isso. Ele olha pra você e fala assim, caramba, que bom que eu posso contar com você. Né? E mais os projetos do seu coração, eles vão sendo realizados simplesmente pelo fato de que você deixou de pensar apenas em si e você passou a servir mais as pessoas. Né? E você passou a servir e fazer isso para a glória dele, para ajudar, para prosperar. Então, isso aqui é muito bacana, porque é uma forma de a gente estruturar os nossos objetivos, é uma forma de planejamento, né? A gente planejar, mas não somente pra gente, né? Mas para entregar para Deus e falar assim, Senhor, eu tô fazendo isso daqui não apenas para mim, mas porque eu quero que isso beneficie várias pessoas. O que eu posso fazer? Às vezes você nem sabe como fazer isso. Então, é bom que você peça, né, esse discernimento, essa sabedoria. Porque aí, olha só, ele traz aqui o versículo 17 que diz o seguinte, o caminho dos homens retos é evitar o mal. Quem vigia o seu caminho guarda a sua vida. Então, diante dessas circunstâncias, o que a gente tem que fazer quando a gente tem um planejamento, quando a gente escolhe um caminho, é a gente evitar o mal. Porque quando você estiver direcionada a cooperar com Cristo, a estar junto com Ele, a fazer com que seus projetos sejam para a honra de Deus, você pode ter certeza que vão vir várias pessoas para poder derrubar isso. Entende? Isso vai acontecer. Então, a sabedoria está em a gente se desviar desse mal, entende? A sabedoria está a gente aqui, em evitar o mal, em evitar as coisas ruins também. Porque isso faz parte da gente. Você pode evitar a tentação. Gente, o pecado, todo mundo peca. Todos nós pecamos, isso é certo. Só que olha só, a gente tem que entender que antes de concretizar o pecado, houve a tentação. Houve aquela coisa de, eu tô querendo aquilo. Entende? É por isso que na oração do Pai Nosso fala isso, né? Livrai-nos do mal, livrai-nos da tentação. Por quê? Porque a gente sabe que antes do pecado vem a tentação. Então, quando a gente evita o caminho do mal, a gente está fazendo com que a gente evite também o pecado. A gente evite estar numa situação onde a gente não vai estar cooperando com Deus. Entende? Então, o caminho dos homens retos é exatamente isso. E aqui ele traz, quem vigia o seu caminho guarda a sua vida. Porque diante desse caminho, ou seja, quando você está planejando e você está ali, agindo, fazendo, você tem que estar o tempo inteiro analisando os seus passos. Então, eu vejo muitas pessoas que têm um planejamento, isso é muito bacana, têm objetivos e tudo mais, só que diante da vida, das circunstâncias da vida, não faz uma análise de como está ocorrendo, do que está fazendo. E isso é prejudicial por quê? Porque você não consegue mensurar os seus erros, os seus acertos, o que você pode fazer de diferente, uma pessoa que você tem que contactar, sabe? De repente uma mudança que você tem que fazer. E a gente só consegue fazer isso se a gente passa a fazer essa análise, se a gente começa a vigiar, sabe? Se você começa a olhar para dentro de si e entender, poxa, quais são as orientações que eu estou recebendo? De quem são as pessoas que eu estou ouvindo? Isso tudo é a gente estar vigiando, a gente precisa estar atento, vigiando. Não é que você vai estar com medo, aqui é diferente. É que você esteja o quê? Olhando ao seu próprio redor, observando as questões que estão acontecendo e você se firme no presente. Entende? Por quê? Porque as suas ações elas vão começar a fazer um pouco mais sentido porque você vai estar no presente momento. Não tem como você vigiar suas ações se você tiver o tempo inteiro pensando lá no futuro o que vai acontecer, ou se você estiver no passado, nossa, como a minha vida era boa, ou então, nossa, como as coisas eram ruins lá atrás. Não, a única forma de você modificar e vigiar é você olhar para sua vida no presente. E isso é algo que a gente tem que fazer, porque o que ele traz aqui, ele diz, né? Quem vigia o caminho guarda a sua vida. Você vai estar se resguardando, gente. Não tem como você... eu vou guardar minha vida lá no futuro. Você não sabe se vai existir sua vida lá no futuro. O momento de vigiar é agora. Porque você precisa guardar a sua vida agora. Principalmente se os seus planos estão elevados a Deus. Se você está cooperando com Ele. É mais um motivo para você se vigiar. Mais um motivo para você olhar os seus caminhos. E aí a gente vai
a gente vai trazendo aqui e encaminhando um pouco mais a fundo, porque olha só, eu entro aqui no versículo 25 que diz o seguinte: há caminhos que parecem retos, mas afinal são caminhos para a morte. Eu não sei se você já entrou numa dessas, sabe? Numa situação onde você achava que as coisas eram corretas, que era o melhor caminho a se cumprir, talvez porque você viu alguém fazendo, talvez porque, enfim, você achou que era o melhor caminho, mas quando você percebeu, era um caminho ruim, sabe? Era um caminho que te levava para a morte, era um caminho que fazia você sofrer, era um caminho... Eu não sei se isso já aconteceu na sua vida, sabe? Mas isso acontece algumas vezes, onde a gente acredita que é um caminho bom, um caminho reto, e de repente a gente olha e fala assim: caracas, o que eu tô fazendo com a minha vida? Aonde eu estou entrando? Isso tem muito a ver com o que ele vem dizer aqui no versículo 29, que é o seguinte: o homem violento seduz o seu próximo e o guia para o mau caminho. Pode ser que diante das circunstâncias, diante do caminho que você está perseguindo aí, onde você observou e você acreditou de fato que era um caminho reto, um caminho bom, você se deu, de repente você se encontrou ali, você se teve com uma pessoa que era uma pessoa que te trouxe um caminho onde ele falava assim: olha, isso daqui vai ser muito bom para você. Então, de repente, ele foi seduzindo as suas ideias, os seus pensamentos, né? E ali ele te levou, de fato, para onde? Para um caminho mau, onde você jamais imaginou que você estaria, mas você está caminhando nele. Entende? O que isso traz? Ele diz aqui que esse tipo de personalidade, esse tipo de pessoa é um homem violento. Por quê? Porque ele te tira a paz, ele te tira a vida, ele viola a sua vida, né? A violência é isso, ele vem de violar, de te retirar, de fazer com que você saia de onde você está e você se encaminhe para um lugar completamente diferente, que às vezes vai te denegrindo a sua imagem, quem você é, quem de fato você escolheu ser, né? Principalmente quando você escolhe, eu vou repetir isso várias vezes, ser cooperador de Cristo. Você vai ver que vão ter algumas batalhas e algumas pessoas que vão querer retirar isso de você, né? Até a gente conversou sobre isso em uma das lives falando sobre inveja. Isso vai trazer também mais um motivo, pessoal, pra gente estar o quê? Vigiando, atento, observando o cenário, observando as pessoas, sabe? Nos observando, porque muitas vezes esse homem violento que seduz o próximo pode ser a gente, entende? Eu sei, tem algumas pessoas que começam a crescer, a prosperar, a vivenciar coisas boas, e aí tem um monte de gente que fica: nossa, o que fulano tá fazendo? Eu acho que eu vou me engatar nisso daí também. São pessoas que estão o tempo inteiro querendo se aproveitar de alguma questão, né? Eu vou me aproveitar disso daqui, fulano tá crescendo, aí o que você tá fazendo por aí? E acaba se aproveitando. Pode ser que você esteja nesse cenário também. Sabe por que isso acontece? Porque essas pessoas, elas não têm um objetivo de vida. Então elas vivem do objetivo de vida das outras pessoas. É muito mais fácil. A pessoa já pensou no que ela pode fazer, nas estratégias que ela pode usar. Então esse sujeito acredita que assim: eu vou entrar nesse barco aí, entende? Mas às vezes não é o barco dela. E aí ela vai seduzindo, vai dizendo: olha, acho que hoje eu posso fazer isso daqui e tudo, só que no fundo te leva para um mau caminho. Então a gente precisa de fato observar e vigiar, sabe? Quem são as pessoas, quem são os conselheiros que a gente vai ouvir, quem são as pessoas que a gente vai trazer para a nossa vida, entendendo, né, que esse caminho que a gente vai perseguir é um caminho de sabedoria. Mas que antes desse caminho, pessoal, é preciso a gente planejar. É preciso a gente entender quais são os nossos objetivos, sabe? O que você está querendo para a sua vida agora? O que você está projetando para a sua vida daqui 2 anos, para daqui 5 anos? Isso tem que estar muito correto na sua mente. Não para que você se desespere, mas para que você hoje entenda o que você precisa fazer. Para que hoje você tome as medidas. E aí o foco já não vai ser mais no futuro, não. O que você já determinou. Vai ser nas suas ações o que você vai fazer agora. Então, quando você tem essa certeza, fica muito mais fácil de você dizer não para quem te aparece. Fica muito mais fácil de você dizer sim, entende? Quando você olhar para aquilo, você vai ter um poder de decisão muito mais certo, onde você vai falar assim: é isso que eu quero para minha vida, você vai cooperar junto comigo e tá super bacana. Aqui a gente começa a ter a rédea da nossa própria vida, né? Aqui a gente começa a ter responsabilidade pelas nossas ações. Aqui a gente começa a olhar pra gente de fato,
né? A perseguir os nossos objetivos, a perseguir os nossos sonhos, sem ficar o tempo inteiro querendo entrar nos sonhos das outras pessoas. Tem gente que passa uma vida inteira construindo o sonho de outras pessoas. Ela nem sabe mais qual que é o objetivo de vida dela. Ela não sabe nem mais como planejar. Ela não sabe o que ela gosta mais, de tanto que ela ficou vivendo sempre a vida da outra pessoa. Então, um planejamento básico daquilo que está dentro do seu coração, sabe? Principalmente quando você leva isso a Deus, isso vai começar a se encaminhar. Isso vai começar a se encaminhar. Porque você está se determinando a isso. Você começou a fazer essas escolhas. É por você. Tem horas, pessoal, que a gente tem que olhar para a nossa vida e entender que a nossa vida é nossa. A gente não pode permitir que outras pessoas roubem a nossa vida. A gente só tem uma vida e a gente passa pouquíssimo tempo aqui. Se a gente ainda ficar dando o nosso tempo, sabe, as nossas ações, sempre a todo momento para as outras pessoas que estão ao nosso redor, a gente se anula, a gente anula a nossa vida. Entende? A gente anula os nossos objetivos e a gente passa a não cooperar com Deus. Porque Ele vai dizer, uai, como que eu vou trazer para você projetos, realizações, se você está o tempo inteiro utilizando dos projetos e realizações de outras pessoas? Entende? Às vezes a gente faz isso até mesmo para agradar um cônjuge, para agradar um filho, para agradar os pais, para agradar uns amigos. Só que quem está agradando a você? Então você é a pessoa que tem que em primeiro lugar se colocar ali, ó. O primeiro nome da lista que eu vou colocar para observar os objetivos que eu vou perseguir vai ser o de quem? Os meus objetivos. Entende? Esse tem que ser o primeiro lugar na lista. E claro, todos os seus objetivos que você tiver, você entrega isso a Deus. Se for da parte dele, você vai começar a ver as portas se abrindo, você vai começar a ver as coisas acontecendo. E é por isso que ele nos ensina a ter sonhos grandes, a crescer, a olhar pra gente com realmente percebendo a nossa identidade de filho de Deus, entendendo que nós temos essa herança, que nós realmente recebemos essa herança e que ele vai fazer de tudo para que glorifique isso da nossa vida. Né? Então, a partir do momento que a gente traz isso, pessoal, onde a gente se coloca em primeiro lugar, em primeiro plano, sabe, onde a gente coloca os nossos objetivos ali, entrega isso a Deus, a gente vê a nossa vida acontecendo, sabe, a gente vê a nossa vida acontecendo, porque o contrário disso só vai fazer com que você viva a vida de uma outra pessoa, e aí lá na frente, lá no final, quando você tiver com 70 anos, 60 anos, ou até mesmo antes, você vai falar assim, caracas, o que que eu fiz por mim, sabe, o que que eu fiz para o meu bem-estar, para que de fato eu vivesse essa vida de uma maneira que eu olhasse para mim e falasse assim, poxa, valeu a pena eu ter vindo aqui. Né? Então a gente não precisa chegar lá nesse momento para a gente começar a se questionar sobre isso. A gente pode agora começar a se questionar sobre isso agora. Quais são os meus objetivos? Quais são os meus sonhos? Quais são os desejos que eu tenho no meu coração? O que eu quero para minha vida? Sabe, o que eu quero, sei lá, daqui 5 anos, como eu quero estar me enxergando? E assim a gente passa a ter esse planejamento. Entende? Depois que você planejou, depois que você entregou, é você confiar, né? Essas coisas todas, pessoal, eu vou falando aqui, às vezes a pessoa fala, nossa, isso é muito clichê, ou então, isso todo mundo fala, bacana, mas e aí, quais são as pessoas que fazem? Quem é? Quem que realmente planeja? Quem que realmente entrega? Quem que confia em Deus? Né? Quem que faz isso de verdade? São raras as pessoas que fazem isso, são raras. Mas a gente percebe que as pessoas que fazem isso, pessoal, as pessoas que fazem isso, elas estão cooperando com Deus. E é por isso que muitas graças acontecem na vida dessa pessoa. Simplesmente por esse fato. Quando a gente passa a entender que o único motivo pelo qual estamos aqui é para que a gente sirva as outras pessoas, a gente passa a dar valor mais pra gente. Sabe por quê? Porque tem algo em você que ninguém tem. Objetivos que estão no seu coração que não estão no coração de ninguém. Então, se você se anula, você está tirando a oportunidade de outras pessoas também crescer, além de você. Entende? Assim, é bom a gente pensar isso. Milhares de pessoas poderiam estar aqui. Você está. Né? Você está. Então, tem algo em você especial. Em você, né? No fulano, se cantar, eu não consigo enxergar. Pois tem. Então, passe a perceber isso, passe a se escutar, passe a entender quais são os seus sonhos. Aqueles que você colocou lá na gaveta, que você já deixou lá há muito tempo passando, achando que não era tempo, que você não tem mais idade, que já passou sua fase, começa a olhar para isso daí. Começa a abrir essas gavetas e observar esses seus sonhos.
sabe? Às vezes, você permitiu que outras pessoas fechassem essa gaveta. Às vezes você mesmo fechou essa gaveta, né? Mas hoje você pode olhar para você, entender quais são esses sonhos. Virou aqui a página. Você entender quais são esses sonhos e você olhar para você e falar assim: caracas, vai ser um momento que agora eu vou olhar para mim, ser fiel aos meus objetivos, né? Vou encaminhar, fazer um planejamento aqui, botar uma ordem, começar a agir, entregar isso a Deus e eu vou confiar e as coisas elas vão começar a acontecer. Só quando a gente faz isso, a gente honra Ele, a gente honra a Deus, sabe? A gente coloca Deus no centro da nossa vida, no centro da nossa vontade. E você vai perceber que várias coisas, você já deve ter percebido, várias coisas que você se programou, várias coisas que você se planejou não aconteceram. Sonhos frustrados, né? Mas quando você entrega e confia, você passa a entender que há algo melhor. Que isso aconteceu porque Ele te protege, porque Deus te ama. Entende? Porque muitas vezes a pessoa ela acha que o fato de ela entregar a Deus, tudo vai acontecer. E não é bem assim. Não é bem assim. Às vezes vem algo ruim para justamente mostrar que não é esse caminho que Ele quer que você persiga. Entende? Então assim a gente vai entendendo, e quando a gente confia e entrega a Deus, a gente vai entendendo que Ele tem o melhor para nós. Ele quer o melhor para você. Se tem uma pessoa que quer o melhor para sua vida, é Deus. Você pode ter certeza que Ele quer o melhor para você, tá bom? Então é por isso que a gente escolhe confiar. É a confiança, pessoal. Botar Ele, colocar Ele assim no centro da nossa vida, a vontade que seja feita a vontade de Deus e que a gente possa agir em direção a isso. São as nossas ações, a gente precisa agir, a gente precisa mostrar que a gente está nesse movimento, né? Então, a gente estar no presente, se colocar no presente, isso vai fazer com que a gente cresça, né? Então, legal, Fabi, preciso voltar a colocar em prática os objetivos e confiar. É isso. Né? Por isso que essas meditações elas são tão boas, porque isso nos faz lembrar de coisas que às vezes são tão simples, mas que a gente vai deixando para trás, né? Então, hoje a gente finaliza com essa música aqui, que eu coloquei no início, que é O Centro da Tua Vontade, da Nívia Soares, para que a gente coloque Deus no centro das nossas vontades mesmo, entende? Para que a gente entregue os nossos sonhos, para que a gente confie, para que a gente tenha essa certeza de que Ele vai fazer o melhor pra gente sempre. E assim a gente pode cooperar, né? Que a gente possa verdadeiramente cooperar com Deus. Então, vou colocar aqui para que você leve isso pra sua vida, tá bom? Onde você coloque Deus no centro. Olha só, não há lugar de honra maior que o teu altar. Existe um lugar onde você pode colocar a sua vida, os seus objetivos, os seus sonhos. E é no centro da vontade de Deus. Quando você faz isso, tudo muda. Olha essa música. No centro da tua vontade existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. E é neste lugar. Então, se você entende que é esse o centro, sabe? Que você quer habitar nesse lugar, fale isso pra você, sabe? No centro da vontade de Deus. Se coloque nesse lugar. Coloque os seus projetos, que você descanse. Esse é o único lugar que você pode estar. Que vai te fazer bem, que vai te acolher. E aí você confia, nada de mal vai te alcançar. Porque você está colocando Deus no centro. Tá bom? Essa música é linda, pessoal. Escuta ela inteira na sua casa depois de terminar essa live, tá? Você vai acalmar o seu coração. Você vai conseguir entregar os seus projetos para Ele. Olha só. Olha o que diz essa letra.
Muitos vão dizer que se enlouqueceu, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. E aí você leva tudo para Deus, tá bom? Suas cruzes, seus sonhos, e Ele vai te acalmando. Amém, pessoal? Então a gente se encontra amanhã às 11 horas, tá bom? Nesse mesmo lugar. E a gente vai continuar as nossas meditações. Para você que ainda não assistiu as anteriores que eu fiz, hoje a gente já tá na 16ª live dos provérbios, eu consegui subir algumas já pro meu canal do YouTube, tá? Tá na minha lista lá, na minha bio. Então você pode olhar os outros vídeos por lá, tá bom? Então, pessoal, um beijo no coração, fiquem com Deus. Oi, Rê, quanto tempo! Que bom te ver aqui, meu bem. Fiquem com Deus, pessoal. Nós encerramos a live agora, mas eu vou deixar salvo aqui, vai ficar por 24 horas, tá? Encaminhem, me marquem, passe para mais pessoas, que a gente possa levar essas palavras para outras pessoas também, tá bom? Um beijo, Rê, também, saudade de você, lindona. Manda notícias, viu? Tchau, tchau.